Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção nessa história que eu vou ler aqui para você. Uma noite fui em um velório e fiquei 30 minutos. Quando eu saí, tinham roubado o meu carro. E esse carro era um instrumento de trabalho e esse carro era usado por toda a minha família. Após um tempo não conseguindo reavê-lo, recebi um telefonema de um irmão da igreja que me abençoou com um valor 2 vezes mais do que o meu carro que havia sido furtado. Tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sempre esses anjos que aparecem na hora certa. Este é um relato daqueles que nós pedimos a vocês para fazerem de um ato de amor, de um ato de serviço, de um ato de bondade que você recebeu aqui nesta comunidade. Então continue desafiando você. Nós temos uma folhinha ali no balcão, pode pedir para os diáconos para escrever o seu testemunho e conte a sua história. Queridos, nós nesse mês estamos trabalhando a série O Amanhã. Deixa eu só me acertar aqui. Aí. O Amanhã. E hoje eu queria falar sobre o futuro da igreja. O futuro da igreja. Me preocupa muito, queridos, esse tema, pelo fato de olhar para a Europa e olhar para os Estados Unidos e ver o que aconteceu e o que está acontecendo com a igreja cristã. Na Europa, as grandes catedrais protestantes e católicas também estão vazias. Algumas delas foram vendidas, transformadas em boates e bares. Alguém já disse, eu não sei, o autor não me lembro, que é mais fácil em Londres uma pessoa acreditar em duende do que acreditar em Deus. E Londres, ou a Inglaterra, foi um dos berços do protestantismo. Foi um dos berços também do reavivamento da igreja. Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, colonizado em seu princípio, principalmente por colonos protestantes, puritanos da Inglaterra, calvinistas, inconformados com a não reforma na Inglaterra, e os escoceses, que foram chamados de presbiterianos, foram para a Nova Inglaterra para fundar uma pátria que fosse de acordo com a palavra de Deus. E de fato os Estados Unidos prosperou muito. E agora que os Estados Unidos é o país mais rico de longe, o país mais rico do mundo, está acontecendo o mesmo fenômeno que aconteceu na Europa. Eles estão deixando Deus de lado. O secularismo invadiu a igreja. A igreja está esfriando nos Estados Unidos. As pessoas são presbiterianas, metodistas, batistas de nome, nominais, não frequentam uma igreja. Nasceram numa tradição metodista, batista, presbiteriana e hoje não frequentam a igreja. O que será do futuro da igreja do Brasil? Nós tínhamos uma expectativa grande na década de 1990, com o crescimento evangélico,
sonhando que o crescimento evangélico fosse transformar o nosso país, fosse transformar a nossa nação, fosse transformar a cultura do levar vantagem em tudo, lei de Gerson, fosse transformar o nosso Senado Federal, o nosso Congresso Nacional. E isso não aconteceu, infelizmente. A igreja, ela pode ter 3 futuros apenas. O primeiro deles, citado aí pelo Baldes. O Baldes é um autor que escreveu 9 livros sobre oração. E o Baldes diz o seguinte: a igreja passará por um fechamento ou por um avivamento. Na visão de Baldes, que foi um clérigo metodista nos Estados Unidos, no século XIX para o século XX, não existe uma terceira opção. Ou a igreja passará por um fechamento ou por um avivamento. Isso nos faz pensar hoje quais são as mudanças que nós precisamos fazer na igreja para que a igreja não passe por um fechamento. John Stott, muito mais recente, muito mais próximo de nós, disse: a igreja está a uma geração de fechar as portas. Se eu, pela instrumentalidade do Espírito Santo, não colocar Cristo no coração das minhas filhas, os meus netos não serão cristãos. Ou serão cristãos de uma maneira que não agrada a Deus, serão cristãos de batismo, cristãos nominais. Quando eu falo cristão de batismo, é porque a igreja presbiteriana batiza o bebê. Nós batizamos e acreditamos nesse batismo infantil. Não é hora de explicá-lo aqui agora. Mas elas serão cristãs nominais. Elas não estarão na igreja, não estarão na missão de Deus aqui na terra. E digamos, se a igreja não passar por um avivamento ou por um fechamento, o que pode acontecer com a igreja? Qual seria o meio termo? Nem morrer, nem fechar, nem avivar. Jesus Cristo disse: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pior do que ser frio é ser morno, porque o frio assume a sua frieza, e o morno quer parecer quente, mas não é quente. É como aquela história do diabo que estava em cima do muro, afiando as suas unhas. E de um lado tinha, ou melhor, deixa eu recuperar aqui o meu raciocínio. Havia um homem em cima de um muro, e de um lado do muro o diabo estava tranquilo, afiando as suas unhas, deixando bem pontiagudas. Do outro lado estava Jesus, e o diabo assobiando e fazendo as suas unhas. E do outro lado Jesus clamando para o homem descer do muro do lado de Jesus: venha para cá, venha para mim, venha para onde existe vida, onde existe esperança, vida eterna. Você precisa vir para cá. Eu te amo, dei minha vida por você. E o diabo lá, tranquilo. Isso incomodou aquele homem. Jesus clamando para que eu desça do lado dele, esteja com ele, e do outro lado o diabo tranquilo. Aquilo ficou na cabeça do homem. E o homem fez o seguinte: ele perguntou para o diabo: por que você não me chama também, se Jesus está me chamando? O diabo respondeu: porque o muro é meu. Não precisa descer do muro, fique em cima do muro. O muro é meu.
e porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então não existe um terceiro caminho. Ou nós morremos ou nós temos vida. E queridos, eu queria trazer aqui algumas propostas para o futuro da igreja. Qual é a igreja que vai prevalecer? Qual é a igreja que vai se manter? Qual é a igreja que não fechará suas portas? Qual é a igreja que não se tornará morna, religiosa, sem sal, sem gosto? Esse caminho da igreja passa por 3 questões fundamentais da igreja. Qual é a visão da igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando da primeira IPI de Sorocaba. Estou falando da Igreja Assembleia de Deus lá do Parque São Bento. Estou falando das igrejas locais. Estou falando da igreja de Jesus Cristo, que é universal, que ela está no mundo todo. Não estou falando dessa igreja, daqueles que serão subirão para o encontro com Jesus nos ares, no arrebatamento. Estou falando das igrejas locais. O que provocará o não fechamento de uma igreja local, o não esfriamento de uma igreja local, e o que provocará que uma igreja local seja relevante? É a sua visão, é a sua missão e são os seus valores. E eu vou começar pela visão da igreja. A igreja do futuro é uma igreja que olha para frente. O texto de Eclesiastes é muito interessante, ele diz: nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. A igreja do futuro é uma igreja que olha para a frente. A igreja que olha para trás, que vive do passado, essa igreja vai morrer. A igreja que vive do saudosismo. Ah, na minha época era assim. Eu, queridos, tive uma época áurea na minha juventude. Fui presidente de mocidade, fui presidente de federação de mocidade. Foi uma época linda. Está aí a Marilu, o Fábio, para testemunhar o que nós vivemos, quantos retiros espirituais, quantos acampamentos, evangelismo em favela, saindo tiro lá, estávamos debaixo da mangueira pregando o evangelho e cantando. Nós fizemos encontro aqui no Sorocaba Clube de evangelismo, da minha época de juventude, liderança de juventude, pelo menos 5 colegas da igreja se tornaram missionários ou pastores. E um número que eu não sei contar, inclusive o Fábio, presbíteros e as moças, diaconisas. Mas eu não posso olhar para trás. Eu não posso olhar para trás porque aquele tempo já foi, o passado não existe. Se eu aplicar nessa igreja os métodos que eu apliquei, que deram certo na década de 90, eles não funcionarão com a mocidade, com os jovens. O passado não existe. O que move a nossa vida, queridos, é o que vem pela frente. O futuro da igreja se resume a isso. A olhar para frente e não olhar para trás. Porque o futuro, ele nos move, o futuro nos faz sonhar. Você já conversou com pessoas que ficam falando somente do passado? As pessoas são saudosistas, todos nós somos. Quando eu encontro pessoas da minha época, a gente começa a lembrar, começa a dar risada. É legal. Mas não dá para aplicar as ideias, o modus operandi daquela época agora. Nós precisamos olhar para frente. E nós precisamos entender uma coisa muito séria. Nós precisamos entender que a nossa vida muda de fase.
Se você for lá no museu da igreja, tem uma foto de todos os pastores desde 1904. E os presbíteros desde não sei quando, agora porque é mais recente. Tem uma foto minha lá. É uma foto de 2004. Eu tinha muito mais cabelo. E o meu cabelo era pretíssimo. Pretíssimo. Foi aquela época que a igreja orou. Nós oramos muito tempo. Tinha quase 10 anos de casados. E o filho não vinha. Nós oramos e nasceu a Fernanda. Foi uma época que eu fui ordenado, foi uma época que logo depois eu terminei minha casa, foi uma época que logo depois a Egla engravidou. Maravilhosa. Que não volta mais. Fica na memória. Você vai perguntar para mim, você é o mesmo daquela época? Eu não sou o mesmo. Eu fui mudando quando cheguei aos 30, depois quando cheguei aos 40 mudei mais um pouco. Mudei mais um pouco quando cheguei aos 50. Ora, queridos, se eu mudei, se você mudou, se o nosso pensamento mudou, se nós amadurecemos, se a visão de mundo é outra, por que que a visão da igreja tem que ser a mesma? Se nós somos diferentes, nós não podemos congelar no tempo e no espaço. Sabe por quê? Porque cada fase da nossa vida tem a sua beleza. Agora eu estou com uma adolescente e uma pré-adolescente em casa. Daqui mais um ano ela vai para a faculdade. Vai ser uma fase diferente novamente. Para mim, para a Egli. As nossas fases mudam. Por que que a igreja não muda? A igreja também tem que mudar, a igreja tem que olhar para frente. O que determina o futuro da igreja é o que nós fazemos hoje. O que determina o futuro da igreja é o presente. Qual a igreja que nós queremos daqui para 10 anos, 20 anos, 30 anos? Nós temos que tomar decisões hoje. Os profissionais que se reinventaram na pandemia, que estão se reinventando desde tantas décadas atrás, com a evolução da tecnologia, são os profissionais que se atualizaram, os profissionais que olharam para o futuro e começaram as mudanças hoje. Hoje. O presente determina o futuro da igreja. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para as que estão diante de mim. Paulo não vivia do passado. Paulo olhava para o futuro, avançava para o futuro. E sabe mais uma coisa interessante em Paulo? Paulo disse ao seu jovem discípulo Timóteo, quando ele assumiu a igreja de Éfeso, ele disse, Timóteo, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, seja o padrão dos fiéis no procedimento, no trato. A igreja que olha para frente é a igreja que abre o espaço para a juventude. Interessante que eu tive um pastor, Simeão Ladeira, que alguns o conheceram, e apesar de ser um pastor nada carismático no sentido de abrir um sorriso, né? E quando ele precisava ser duro, ele era duro, era o pastor raiz, moda antiga. Ele sempre abriu espaço para a juventude na igreja. E a juventude prosperou, e a juventude alegrou a igreja. E a juventude gerou pastores, presbíteros, diaconisas. Eduardo Carlos Pereira
disse, o fundador principal da nossa denominação: eis aí os jovens, deixai-os agir. Deixai-os agir. Muita coisa a gente não vai concordar. Eu já estou nessa época que nem tudo eu concordo com os jovens. Mas eu sei que os jovens trazem vida para a igreja, trazem alegria para a igreja, trazem novas lideranças, é o futuro, é o presente e o futuro da igreja. Você concorda com tudo que seu filho adolescente faz? Você não concorda. Você entende as reações dos seus filhos adolescentes? Você não entende, mas você os ama. Talvez nós precisamos virar a chave, nosso mindset aqui. E a questão não é entender, mas é amar. É amar. Por que que os nossos filhos são tão diferentes de nós? Por que que os jovens da igreja são tão diferentes da igreja, ou do modelo da igreja, ou da nossa prática espiritual? Eu gosto muito de conversar com a minha sogra, a mãe da Egli, a dona Zenilda. Ela traz, cada vez que a gente senta para conversar, ela traz uma história nova. E um dia ela me contou uma história. Isso foi em 1958. Ela foi numa chácara que era um trabalho de toda a igreja. E ela já tinha casado, né? Sua esposa era seminarista, e eles iam fazer um piquenique fora da cidade. E eles iam de pau de arara, de caminhão. E ela antes previu, falou: eu vou subir em caminhão, vou comprar uma calça. Só que as mulheres da igreja não usavam calça. E quando ela chegou de calça, ela causou o maior rebuliço, né? E ela estava prestes a ser levada ao conselho da igreja, para ser disciplinada. E quando ela foi questionada, ela deu uma resposta contundente que eu não vou dar aqui. Mas o fato é o seguinte: naquele momento ela estava inovando. Se hoje nós decidíssemos aqui que nenhuma mulher pode entrar de calça na igreja, seria um completo absurdo. O mesmo absurdo que foi, faça as contas aí, 1958. Foi lá atrás. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. A igreja do futuro é a igreja que olha para frente. Assim como a minha sogra chegou um dia para mim, faz poucos anos, e disse o seguinte: e só lembrando, né, ela foi por muito tempo diaconisa e depois foi presbítera. E agora a relevância dela está em orar pela igreja, pelos pastores, porque ela foi esposa de pastor. Está bem idosa. Inclusive, muito melhor. A igreja orou muito por ela. Sua saúde está muito melhor. Mas ela chegou uns anos atrás e disse para mim, como pastor, ela quis me testar. Ela disse: olha, estão fazendo umas mudanças lá na minha igreja. Eu não estou gostando nada disso. O mundo está entrando na igreja. Eu já sabia dessa história de 1958. Eu olhei bem para ela e falei: mas peraí. A senhora está dizendo isso para mim, que o mundo está entrando na igreja porque a mocidade está fazendo umas mudanças lá? Não foi a senhora que foi de calça num retiro e foi a única que causou um escândalo lá, quase foi parar no conselho da igreja? É isso, queridos, é isso, olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente. A igreja precisa olhar para frente, isso precisa ser uma visão da igreja. E o segundo ponto da visão da igreja é olhar para fora. A igreja precisa olhar para fora. Se você sair do culto
agora, e se você for daqui no estacionamento olhando para o seu umbigo, é capaz que você dê uma cabeçada em algum lugar. Se você entrar no seu carro, ligar o seu carro, sair com ele olhando para o seu umbigo, você vai bater o seu carro, você não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Quando quiseram que Jesus se acomodasse ali em Cafarnaum, ele falou: não, tenho muito povo, tem muitas pessoas para ouvir, eu não posso ficar dentro do perímetro aqui de Cafarnaum, eu preciso sair. Essa é a diferença das igrejas que prevalecem, das igrejas que estão minguando e morrendo. A diferença da igreja que cresce e da igreja que não cresce é que a igreja que não cresce, ela olha para dentro. A igreja que cresce olha para fora. Eu me lembro que eu estive num outro estado brasileiro, fui fazer um treinamento. E aproveitando que eu fiquei lá todo final de semana, eu ia voltar na segunda-feira, eu fui numa igreja, numa das nossas igrejas. E eu recebi um boletim, uma folha de sulfite comum, xerox, estava no cabeçalho daquele boletim, preto e branco. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sínodo tal, tal, tal. Presbitério tal, 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 igreja tal, tal, tal. Eu falei: meu Deus, o que é sínodo, o que é presbitério, o que são esses nomes? Só quem é muito tempo da igreja vai saber o que é aquilo. Estava no caput, estava no título, em cima do boletim. É uma igreja voltada para dentro. Voltada para dentro. Queridos, certa vez Jesus olhou para a multidão e disse, ele teve uma preocupação, uma dor no coração, e ele espelhou isso para os seus discípulos. Elas são como ovelhas sem pastor. Elas estão dispersas, elas precisam ser alcançadas, ensinadas, curadas, tratadas. O apóstolo Paulo também disse, certa vez: eu fiz-me judeu para com o judeu, gentil para com o gentil, fraco para com os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Jesus. Paulo não entrou na igreja, sentou bem acomodado e esperou as coisas acontecerem. Quando a gente fala da igreja que olha para o futuro e da igreja que olha para fora, a igreja precisa fazer essa leitura, esse reconhecimento, esse scanner, esse exame da sociedade. Paulo se adaptou para alcançar as pessoas para Jesus. Ele não esperou que as pessoas se tornassem parecidos com ele para as pessoas virem até Jesus. Você entende? Então nós precisamos rever a nossa postura. Eu me lembro também que eu fui convidado por uma igreja em São Paulo para falar sobre missões, na época que eu estava no Rio Grande do Sul. E o pastor falou assim: vamos fechar com chave de ouro, porque à noite nós vamos ter um culto do amigo, um culto evangelístico. Falei: maravilha, o que eu gosto de pregar é sobre a salvação e sobre Jesus. Aí o pastor à noite, abrindo o culto, tem algum visitante? Tinha uns 4, 5 lá, que foram para esse culto do amigo, esse culto evangelístico. Aí, aquela liturgia de sempre, aquelas palavras ininteligíveis, né? Leão da tribo de Judá, qual é aquele hino que nós cantamos lá, que tem uma palavra difícil?
mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, tem uma palavra difícil lá. Não, aquele outro, se com vidas vagas, procelosas são, se com desalento, julgas tudo vão. Os visitantes não estavam entendendo nada. Aí vai uma irmã lá para falar de uma programação que aconteceu no sábado e dá uma dura na igreja porque ninguém apareceu, porque foi pouca gente. E senta e canta o coral, aí senta, o outro levanta e vai lá e... Falei, meu Deus, essa igreja está olhando para o seu umbigo, as pessoas que estão aqui nesta noite visitando não estão entendendo nada. Queridos, a igreja precisa rever a sua postura, olhar para fora, ir onde as pessoas estão. A igreja precisa rever o seu acolhimento interno, como nós recebemos os nossos visitantes. A igreja precisa entender a importância do discipulado. Eu já falei aqui que se você é enfermeiro ou enfermeira, você não é uma enfermeira cristã. Você não é um médico cristão, você não é um pedreiro cristão, você não é um oficial de justiça cristão, você não é um professor ou professora cristã. Você é um cristão engenheiro, uma cristã professora, um cristão médico. Antes de ser o que você é um cristão. Porque a tua profissão você não vai ser médico no céu, não vai ser engenheiro no céu. Você vai ser um filho de Deus. E filho de Deus é aquele cristão genuíno. Então veja bem, quando Deus te coloca lá na fábrica, no hospital, numa clínica, na universidade, você é um agente de Jesus lá dentro. Nós deveríamos entender isso. Nós deveríamos entender que o movimento de Jesus é para fora, não para dentro. Nós precisamos rever a postura da igreja. A igreja, no modelo antigo é esse: venham, participar do culto, venham participar da nossa comunidade. Queridos, há milhões de barreiras para alguém entrar nesta igreja aqui no centro de Sorocaba. Uma vez eu estava aqui, chegando para a igreja, um mocinho ali do outro lado da rua disse, um dia eu quero conhecer essa igreja. Eu falei, pois não, venha comigo. Estou sem roupa. Ela quis dizer, estou sem uma roupa adequada para entrar nessa igreja, nesse palácio. Quantas barreiras existem para entrar aqui? Mas você está lá durante a semana, e aí entra a questão de nós fazermos discípulos. Nós precisamos rever a postura da igreja desse modelo para esse modelo de Jesus. O modelo de Jesus é ide. O sacerdócio é universal. Eu sou pastor, eu tenho uma função, eu tenho uma ordem. A igreja tem uma ordem, mas todos nós somos enviados. A igreja precisa olhar para fora. Nós precisamos gerar frutos espirituais. Quem permanece em Cristo dá muito fruto. Se não dá fruto, não está ligado na videira. Entende? Mas a sua missão, sua visão para frente, para o futuro e para fora. A sua missão é pregar o Evangelho. A missão da igreja. O futuro da igreja está no conteúdo da sua mensagem. Jesus disse, ide pregai o Evangelho. O que está acontecendo hoje, queridos? E tem muitos pregadores fazendo sucesso. Teologia da prosperidade já cansou, né? Já cansou. Você é cauda, você é cabeça, não é cauda. Dê um carro que Jesus vai dar 2. Dê sua casa para a igreja que Deus vai dar 2 casas para você. Isso aí é balela. Isso aí é vender como a igreja vendeu indulgência para entrar no céu lá. Isso é comércio.
Mas tem um novo tipo de igreja, mais sutil. Esqueci o nome que estão dando para esse tipo de igreja agora. Fui no congresso falar o nome, esqueci. É a igreja da autoajuda. Sabe aquele sermãozinho gostoso, assim, que faz bem ao coração? Você sai de lá contente, motivacional. Isso não é evangelho. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Nós temos visto púlpitos nas igrejas psicologizados. Queridos, o conteúdo da missão da igreja é pregar o evangelho. E o que é evangelho? O evangelho não é religião. Religião é esse esforço, é você que faz, é o self-made man, é o seu esforço. Não, o evangelho é o que Cristo fez por você. Todo o merecimento está nele, toda a glória está nele, todo o poder está nele, nada em nós. E nesse reconhecimento, nós agradecemos, nós ofertamos, nós servimos, nós temos alegria, porque éramos cegos, nós vemos, estávamos perdidos, fomos encontrados, estávamos mortos e fomos ressuscitados. O Evangelho. Queridos, o Evangelho, o futuro da igreja depende do conteúdo da mensagem da igreja. Sabe por quê? Porque o Evangelho sempre terá respostas para os dilemas humanos. O Evangelho responde os dilemas daquele que é super rico e que tem um coração vazio de propósito quanto ao futuro, quanto à eternidade. E o Evangelho responde aos questionamentos daquele que é paupérrimo, que não tem, às vezes, comida para comer. O Evangelho responde ao mais intelectual dos homens e aos mais simples dos homens. Queridos, o Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não há um caso de pessoa que não possa ser alcançada pelo Evangelho e transformada pelo Evangelho. O Evangelho não cansa nunca. O Evangelho renova. O Evangelho atinge 3 classes de pessoas: o morto, o morno e o vivo. O morto ou o frio, o Evangelho é pregado, o Espírito Santo toca o coração, nasce de novo, se torna filho de Deus. O religioso, que é o morno, está acostumado com aquela vidinha medíocre, religiosa. O Evangelho, quando é aplicado no coração dele, ele aviva, ele se dispõe, ele serve, ele se transforma, ele é o bom perfume de Cristo, ele é a alegria no seu rosto. E sabe aquele que está carregando o piano, como foram o pessoal do som ontem, ficou o dia inteiro aqui transportando o som de lá de trás para cá. O Evangelho, quando é pregado a essas pessoas que são consagradas, que são vivas, que têm conteúdo, que têm coração, que têm alegria, que têm fervor, quando o Evangelho é pregado, eles são renovados. O futuro da igreja passa pela sua missão de pregar o Evangelho. Há um evangelhozinho aí barato, meio light, que não mexe muito com o status quo. Esse não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é revolucionário. Só que às vezes é necessário coragem para pregar. Coragem. Sua segunda missão da igreja é orar. Orar. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu não sei se você entende que a igreja tem uma missão no mundo. A igreja, ela tem um papel sacerdotal no mundo. Lembram de Abraão? Deus falou que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E Abraão intercedeu e Deus preservou o número de pessoas. Você lembra de Moisés na caminhada pelo deserto? Deus ficou irado com o povo
E Deus falou assim: eu vou destruir esse povo. E Moisés se colocou na brecha, falou: Senhor, então o Senhor vai ter que me matar. Não faça isso, me mate. Ele se colocou como sacerdote no meio, e Deus poupou a vida do povo. Você se lembra não, Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi a oração de Jesus na cruz. Quando Jerusalém foi deportada para a Babilônia, Jeremias escreve: orai pela paz na cidade, porque na sua paz vós tereis paz. A igreja entra como esse sacerdote que intercede junto a Deus pelo mundo, por Sorocaba, pela sociedade, pelas pessoas. A missão da igreja é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Olha o exemplo da Coreia, vai ser trabalhado aqui mais para frente. A transformação que a Coreia passou de 1920 para cá. A igreja começou a orar, a igreja começou a avivar, a crescer. A Coreia saiu do país mais pobres e corruptos para aquele grupo que nós chamamos de tigres asiáticos, país rico. Queridos, a oração é fonte de poder, fonte de bênçãos. Calvino diz o seguinte: se você sabe, se você entende que tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você recebe, vem por meio da graça de Deus, se você ora e não espera receber isso, ou se você não pede isso, é como você ter um tesouro que você sabe que está enterrado, sabe onde está, e você não cavoca para tirar esse tesouro e usufruir dele. Missão nossa é orar. A igreja que parar de orar é uma igreja que vai fechar as suas portas, porque a oração é fonte de poder e de milagres. Quando Pedro foi preso e Herodes estava querendo matá-lo, a Bíblia diz que havia oração incessante por Pedro. O anjo do Senhor foi enviado e rompeu as cadeias e Pedro saiu. Queridos, a oração é fonte de avivamento. Não adianta maquiar a igreja, modificar, atualizar a igreja, deixar a igreja diferente, como nós estamos fazendo aqui. Vai ficar muito bonita quando terminar, por enquanto não está. Se não houver oração, é a oração que sustenta o ministério da igreja. É a oração que faz a igreja avançar pelas portas do inferno e saquear o inferno. A oração é fonte de relacionamento com Deus, de vida espiritual, de vida com substância, de fortaleza, de presença de Deus. Então a sua missão é não abandonar o evangelho, e a sua missão é orar. E um dos valores que a igreja precisa ter é o valor do serviço. Presta atenção nesse versículo de Tiago. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Queridos, o que é um valor? O que é um valor? O que são valores para você? Valor é tudo aquilo que é caro para nós. Valor é tudo que é importante. Meu pai me deixou um valor. Eu não negocio a mentira. Mentira para mim, a verdade para mim está em cima. É um valor inegociável. Para outras pessoas, a verdade não é um valor inegociável. O serviço ou a diaconia da igreja, por que tem que ser um valor para nós, para esta igreja? Porque a diaconia foi a agenda de Jesus.
Jesus serviu as pessoas. Ele disse: eu sendo mestre e Senhor, eu vim para servir. Eu vim para dar o exemplo. Nós vivemos uma polarização que as pessoas estão pegando uma no pescoço da outra. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus serviu. Se foi a agenda de Jesus, tem que ser a agenda da igreja. Olha que interessante na história da igreja. A igreja primitiva, ela começou a ser perseguida e ela começou a crescer. E muitos pobres se converteram no início. A religião dos pobres, dos fracos. Se reuniam escondidos. A igreja espalhou, pulverizou. Tanto que um dia chegaram os apóstolos de uma cidade e falaram assim: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós, os cristãos. A igreja revolucionou no primeiro século. Depois, a igreja se atrelou ao Estado. E muito cuidado, você que quer uma igreja atrelada ao Estado. Um dos princípios da igreja reformada é a separação da igreja e do Estado. Porque toda vez que a igreja se mancomuna com o Estado, ela se corrompe. Ela se corrompe. Eu estou vendo aí um movimento no Brasil querendo unir igreja e Estado. Não! Não é esse o papel da igreja. E aí na Idade Média, a igreja de pobre e perseguida saiu para o status de rainha e de perseguidora. Ela esqueceu que ela está aqui para servir e ela começou a ser servida pelas pessoas. A igreja que não existe para servir o mundo. Presta atenção no que eu vou dizer porque é pesado. A igreja que não existe para servir o mundo. Não é para servir a nós que estamos aqui. Automaticamente vai servir a cada um. Hoje você está sendo servido aqui. Mas a igreja que não está preparada, a igreja que não existe para servir o mundo, ela pode fechar as suas portas. Eu me lembro que em Passo Fundo nós estávamos levantando as paredes do templo e a mesa diaconal fez um bazar. Naquele ano nós arrecadamos o dobro do que normalmente a gente arrecadava. E queridos, nenhum pila, sabe o que é pila? Nenhum real saiu para tijolo, para cimento, para ferro ou para mão de obra. Nenhum pila saiu. Porque diaconia naquela igreja era um valor. A igreja está em reforma. Por estar em reforma, ela não pode parar o seu serviço de assistência. Não pode parar o seu serviço de assistência por conta da reforma. Que demora a reforma, mas a diaconia, o serviço não pode parar. Porque a diaconia, o serviço, ela corrobora com a nossa pregação, queridos. Com a nossa adoração, estamos aqui cantando sobre o amor, amor, amor. Amor aqui nessa bolha não faz sentido. Luz no meio da luz não faz sentido. E o fundamento do serviço é o amor, queridos. E o amor deve ser a marca da igreja. O serviço é a marca da relevância de uma igreja. De uma igreja que olha para frente e uma igreja que olha para fora. E um outro valor, queridos, que vai depender o futuro da igreja, está na sequência desse texto aí. Aquela parte final ali. A santidade. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: guardar-se incontaminado do mundo. O dia que a igreja perdeu o valor da santidade, já virou um clube. Clube tem um monte por aí, né?
O dia que a igreja perder a marca da santidade, que a santidade deixar de ser um valor para a igreja virou um clube, como qualquer um outro. Clube social, você vem aqui, você conhece, toma um cafezinho, dá um abraço, sai jantar fora, comer um lanche. E o que é santidade? O que é ser santo? Algumas igrejas ou pregadores estão dizendo que ser santo é usar determinadas roupas. Ser santo é não cortar os cabelos, não passar maquiagem, não fazer tatuagem. Eu me lembro que eu vi uma charge do Marvadão, que escrevia no Cruzeiro do Sul. Ele fez um desenho de um homem entrando na igreja. Antigamente tinha acho que na primeira igreja, está lá no museu, é um porta-chapéu, né, Maria Silvia? As pessoas entravam na igreja, meu Deus do céu, estourou meu tempo, preciso parar minha pregação aqui, e deixavam o chapéu lá na entrada, e o Marvadão escreveu assim: não adianta entrar na igreja e tirar o chapéu se a maldade está na cabeça. Não adianta pôr cronômetro se o pastor não olha, né? Tá bom. Queridos, sem santidade a igreja é um clube. A santidade, ela reflete Jesus na nossa vida. E santidade é pureza de coração. Santidade é dentro de nós, não é a nossa aparência. Eu fui lá na obra lá, que nós levantamos em Passo Fundo, fui de jaqueta, imitando couro, era de pano, mas imitava couro, uma calça rasgada, cheguei de Ray-Ban, de boné, e tinha um pedreiro evangélico lá. Ele ficou olhando para mim assim. Ele era pastor também, de uma igreja. Você que é o pastor aqui da igreja? Eu falei, sou. A minha aparência para ele não revelava santidade. Santidade está aqui dentro. Santidade é separação. Ser santo é ser separado, é ser consagrado, é ser dedicado a Deus. Então, conclusão. A igreja reformada, ela tem um lema. Só que a igreja reformada não tem aplicado esse lema. Igreja reformada sempre se reformando. Nós precisamos nos reformar, sem perder a essência. A essência é o Evangelho. O vinho é o Evangelho. A embalagem, ela pode ser mudada. O vinho pode ser, o odre pode ser mudado, mas o vinho é o mesmo. A mensagem não muda, o conteúdo é Jesus. Mas como nós entregamos Jesus, como nós vendemos Jesus, como nós proclamamos Jesus, precisa de reforma, precisa ser atualizado. Então a igreja reformada sempre se reformando. O futuro da primeira igreja de Sorocaba depende de decisões que nós tomarmos hoje. Hoje. Um colega me chamou para falar na sua igreja e a primeira pergunta que eu fiz para a liderança da igreja era a seguinte: o que vocês querem para a igreja daqui a 10 anos? E é interessante porque depois de 10 anos, muitos daqueles que estavam perguntando já não estariam mais vivos. Falei, o que vocês querem para daqui a 10 anos ou 20, vocês têm que decidir hoje. Que Deus assim nos abençoe, amém? Que essa igreja permaneça por mais 100 anos. Estamos em 118. Que venha mais 118. Viva, viva, igreja viva. Vamos ficar em pé e louvar ao Senhor.